seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos mais uma vez aplaudir ao Senhor Jesus, que Ele é digno de todo louvor, toda glória e toda exaltação. Eu vos saúdo com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor, igreja. Amém? Eu quero agradecer a Deus, nosso Pai, que me concede hoje a oportunidade de trazer uma pregação da palavra de Deus para a igreja dele. E também agradeço ao nosso pastor presidente, pastor Disseu, nossa pastora Michele, que nos proporciona mais uma vez a oportunidade de estar aqui como mensageiro do culto. Agradeço ao nosso segundo vice-presidente, pastor Luiz Barbosa, que hoje está aqui representando o nosso pastor presidente na condução desse culto. Deus continue abençoando sua vida e sua família de uma maneira muito especial. Por favor, igreja, vamos ficar em pé para ler a palavra do Senhor. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Estou feliz, estou vendo ali meu irmãozão Anderson. Deus te abençoe muito, meu irmão. Bom, Marcos capítulo 2, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2. Eu vou fazer a leitura da palavra de Deus. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e lhes anunciava a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoado estão os seus pecados, ou dizer-lhes: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Vamos orar ao nosso Pai. Pai bondoso e querido, obrigado pela sua generosidade, bondade, graça, amor e misericórdia. Louvamos o seu nome, ó Deus, celebramos a Ti,
por essa rica oportunidade de fazer a exposição da sua santa palavra nessa noite. Deus, eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, eu não sou, ó Pai, mas eu sei que o Senhor tem, que o Senhor é, que o Senhor pode, que o Senhor faz. E me entrego mais uma vez, ó Pai amado, à sua inteira disposição para ministrar a palavra de Deus para a noiva do Cordeiro nessa noite. Pela sua bondade, me use como instrumento seu para a edificação do seu povo, para o elevo espiritual da sua igreja. É assim que eu oro a Ti, agradecido no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, muito obrigado. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 2, aonde lemos a palavra do Senhor, vai dizer que Jesus Cristo, ele entrou mais uma vez na cidade de Cafarnaum. Vale ressaltar nessa noite que esse é o início do evangelho terreno, da mensagem terrena, do ministério de Cristo aqui na terra, quando ele dá início a expandir o evangelho do reino na terra. E Marcos, ele faz questão de colocar que Jesus, ele entra mais uma vez em Cafarnaum. Quando lemos o capítulo 1 desse mesmo evangelho, a Bíblia vai mostrar alguns passos que o Senhor deu até chegar a Cafarnaum, que era uma cidade importante na época. Jesus, ele passa pelo batismo, pela tentação no deserto, pelo chamamento de alguns discípulos. E aqui no verso de número 21 do capítulo 1, Marcos vai mostrar pelo Espírito Santo que era um dia de sábado, e Jesus, ele entra em Cafarnaum, vai para a sinagoga, começa a ensinar a palavra de Deus, e os ouvintes ficaram admirados da forma em que Jesus fazia a exposição da palavra do Senhor. Nessa sinagoga em Cafarnaum, Jesus, ele repreende um espírito imundo, um demônio do corpo de um homem. E diz a Bíblia que, saindo ele da sinagoga, ele vai até a casa de Pedro. Maravilhas acontecem ali, e Jesus precisa sair da cidade de uma forma urgente para espalhar a mensagem do Evangelho para as sinagogas na Galileia. E assim ele vai, e os sinais vão acompanhando o ministério do Senhor Jesus. Jesus, ele tinha uma missão, ele tinha um foco, que era fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era que ele anunciasse o Evangelho. E ele estava comprometido com essa missão. Ele estava comprometido com essa responsabilidade que ele tinha. E assim ele o fez. E Marcos, no capítulo 2,
aonde lemos a palavra juntos, vai dizer que ele entra novamente em Cafarnaum. Ele entra de novo. E quando você lê os evangelhos, você vai ver Jesus, por algumas vezes, entrando em Cafarnaum. E o Espírito de Deus me levou a querer compreender o porquê que Jesus ia tanto para Cafarnaum. A bem da verdade é que Cafarnaum, Jesus Cristo fez de Cafarnaum um núcleo missionário. Ele fazia em Cafarnaum as suas estratégias e saía pelas cidades da Judéia anunciando o evangelho do reino de Deus. Cafarnaum era um local que tinha pecadores, mas eram pessoas que estavam disponíveis a receber a mensagem da palavra de Deus. Em Cafarnaum tinha pessoas de coração duro, pessoas difíceis, mas eles estavam sensíveis tanto à palavra de Deus como a presença do Senhor Jesus Cristo. E ele vai a Cafarnaum e entra em uma casa. E diz a Bíblia Sagrada que nessa casa que ele entra, que supostamente seja também a casa de Pedro, ele começa então, segundo diz as Escrituras Sagradas, ele começa a anunciar-lhes a palavra de Deus. Perceba que você vai ver Jesus Cristo compromissado em anunciar a palavra, até mesmo porque é a palavra de Deus que transforma. É a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que sara, é a palavra de Deus que nos dá uma vida saudável na presença do Senhor, é a palavra de Deus que nos edifica, que nos traz conhecimento acerca do Deus que nós estamos servindo, louvando, adorando e bendizendo ao seu santo nome. E Jesus Cristo, ele em sua caminhada na terra, ele sempre procurou levar a palavra, até mesmo porque João vai dizer no capítulo 1 do Evangelho, verso 1, que Jesus Cristo, ele é o verbo encarnado. Como palavra de Deus, ele teve o compromisso de levar a palavra. Você lendo a Bíblia, você vai ver o Senhor Jesus pregando a palavra nas sinagogas, pregando a palavra no templo, pregando a palavra no deserto, pregando a palavra na beira do poço de Jacó. Você vai ver ele pregando a palavra nas casas, na beira da praia, no jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras. Ele foi extremamente compromissado em levar a palavra de Deus, porque o Senhor Jesus trazia em sua consciência humana a importância da palavra para a humanidade. E como servos do Senhor Jesus Cristo, precisamos levar muito a sério essa questão do compromisso com a palavra de Deus. Nós estamos vivendo em uma geração
aonde estão se trocando a palavra de Deus por coisas que não edificam. Tem pessoas que estão pregando no púlpito, falando de filosofia, falando de histórias, falando de tanta coisa, falando de política, falando de tantas coisas, mas Jesus Cristo nos deu uma incumbência. E qual é a incumbência? Ide por todas as nações, fazei discípulos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus nos deu uma ordem imperativa dizendo: aleluia, pregai a palavra. E nós precisamos pregar a palavra do nosso Deus. Escute, a palavra de Deus, como eu disse, faz toda a diferença. E o Senhor começa a anunciar-lhes a palavra do Senhor, palavra do Evangelho do Reino de Deus. O que acontece? Acontece é que o povo ia vindo de todas as partes, porque Jesus estava naquela casa. E não somente isso, o povo ia vindo para poder ouvir Jesus. Por quê? Porque a palavra de Jesus era doce como mel. A palavra do nosso mestre é mais forte do que a força, é mais profunda do que todas as profundidades. A palavra do nosso Deus é uma espada de dois gumes. A palavra do Senhor nosso Deus, ela é viva e eficaz, ela é poderosa. Em um momento muito complicado da minha vida, Deus usou um profeta lá de Minas Gerais. Ele colocou a mão sobre a minha cabeça e disse: assim te diz o Senhor, quando tu estiveres pregando a palavra de Deus, através da palavra, Deus vai curar, vai libertar, vai trazer alma, vai trazer encorajamento, vai transformar vidas. Então hoje eu estou aqui pregando a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que cura, para dizer para a igreja nesta noite: Deus está na casa aqui nesta noite. E quem acredita, levanta a mão para glorificar a Deus. Oh, aleluia! Segundo diz as Escrituras, a multidão começou a encher a casa. Sabe por quê? Porque não precisamos inventar nada, é só atrair a presença do mestre que a casa enche. Não precisa inventar nada, é só atrair a presença do mestre para dentro da casa. Aleluia, que as pessoas vêm, os paralíticos vêm, os cegos vêm, os doentes vêm, os drogados vêm, as pessoas vêm, porque a presença de Jesus atrai pessoas. A presença de Jesus Cristo atrai, as pessoas querem estar com Ele. Eu imagino o povo, um conversando com o outro, dizendo: ei, Jesus está na casa, vamos lá, porque é certeza de milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Ei, Jesus está na casa, vamos lá ouvir a palavra dEle, porque as palavras dele são preciosas. E o povo lotou a casa. Agora pense comigo, raciocine. Imagina uma casa cheia, lotada de gente, Jesus no meio. Imagine que reunião maravilhosa, prazerosa. Você está numa casa, Jesus ali ensinando, como nós estamos aqui hoje.
E Jesus aqui, que coisa extraordinária. Só que, trazendo para o nosso contexto hoje, nós estamos enfrentando um inimigo muito feroz e perigoso na nossa atualidade, que é a religiosidade. Quando nós nos tornamos muito religiosos, nós começamos a banalizar a casa, banalizar o louvor, banalizar as coisas sagradas, as coisas santas. Sabe, devido à religiosidade, à tradição, nós começamos a não dar mais valor àquilo que tem valor. E aí a gente vai invertendo os papéis. Valorizamos o que não tem tanto valor para o reino e não valorizamos o que é valoroso para o reino de Deus. E Deus me concede, pela vontade dEle, essa oportunidade para falar para vocês. Entendeu? Não vamos perder a simplicidade do Evangelho de Deus. Não vamos perder a sensibilidade espiritual. Não vamos nos tornar igual os escribas e fariseus e saduceus da época de Jesus, que eram todos cheios de protocolos, cheio de ritos, cheio de coisas, cheio de religião, cheio de religiosidade, a ponto de não entender que o Messias estava no meio dele. Entenda bem isso, mande embora todo o tradicionalismo religioso da sua vida e volte a viver o Evangelho de Cristo em sua total essência. Volte a entender que aqui não é outro lugar senão a casa do Senhor nosso Deus. Volte a ser o mesmo, volte ao primeiro amor. Eu fiz algo tremendo na virada desse ano. Eu chamei o meu amigo presbítero Jefão, que tocou aqui. Subimos lá no alto do monte. A gente sempre faz isso. E lá em cima eu falei: meu Deus, eu não te peço nada, eu só quero voltar ao primeiro amor. Quero voltar, meu Deus, a ser aquele cara que não sabia muito, mas te glorificava por tudo. Meu Deus, eu quero voltar ao primeiro amor. Voltar, meu Deus amado, aquele momento em que chegava na sua casa, te glorificava, falava em línguas estranhas, aleluia, no louvor da harpa eu sentia a tua glória dentro da igreja. Não me preocupava com o nome de quem estava falando, eu só me preocupava em aprender o que estava sendo dito da sua palavra e exaltar ao seu nome na igreja. E eu creio que Deus está, aleluia, me levando a esse caminho do primeiro amor. E eu convido vocês, vamos mandar embora a religiosidade que nos atrapalha de sentir a presença de Jesus na casa. Igreja, e vamos levantar a mão assim, ó. Levanta a mão assim e diga glória a Deus. Está muito fraco, diga glória a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Jesus está na casa! E eu já estou indo para a conclusão dessa palavra. 4 homens vieram trazendo o paralítico, conforme lemos na palavra. 4 homens que simbolizam os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 homens cheios de fé, cheios de amor, cheios de generosidade, levando um homem paralítico para a presença de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você: não deixe o seu irmão morrer, não deixe a sua irmã morrer
Faça tudo o que você puder fazer para ajudá-lo a chegar na presença de Jesus. Eu estou lendo um livro legal demais chamado Aonde Está o Seu Irmão? É uma pergunta o título do livro. Um livro interessante de um escritor argentino, o nome fugiu-me da memória. E ele fala exatamente isso, usando esse texto. Que nós precisamos usar os nossos esforços que temos para estar ajudando um ao outro. Ajude. Se você não pode ir, manda uma mensagem. Se você não pode abraçar, ore por ele. Se você não pode estar perto, liga para ele. Ajude ele, porque talvez ele esteja paralítico espiritualmente. Aqui é uma paralisia física, mas quantas pessoas estão paralisadas espiritualmente? E muitas das vezes, devido à questão da nossa religiosidade, ao invés da gente abraçar, a gente afasta. Ao invés da gente ajudar, a gente aponta o dedo. Está assim porque pecou. Está assim porque errou. Está assim porque não presta. Está assim porque é desobediente que nada. O momento que a pessoa está vivendo agora não define a sua história futura. Entende? Talvez ela não esteja tão animada, mas ela é uma alma preciosa para Jesus. Talvez ela não esteja tão motivada, mas ela é uma alma preciosa para Jesus, igreja, para Jesus Cristo. Estenda a sua mão para ajudar. Foi Jesus Cristo que ensinou: amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ajudar o irmão é um exercício de amor. E eles manifestaram esse amor. E segundo diz as Escrituras Sagradas, não digo eu, diz a Bíblia, houve-se um obstáculo. E eu estava lendo sobre as casas da Palestina antiga. Eram casas com degraus pelo lado de fora, com terraços abertos. E eles tiveram uma ideia: a porta não dá para entrar, está cheia. A janela também não dá para entrar, está lotado. Vamos passar pelo telhado. Eles subiram os degraus, abriram o telhado e desceram aquele homem na presença de Jesus. Eu estive aqui ontem num trabalho de casais, namorados e noivos, e um moço que tira foto aqui, eu não estou vendo ele. Nós estávamos ali embaixo em uma recepção maravilhosa que fizeram para a gente, e aquele moço: pastor, o senhor lembra de mim? Eu falei: lembro. A do Marinas, né? Ele falou: é. Aí ele disse: pastor, eu tenho algo muito marcante que vivi através do seu ministério. Falei: diga, meu filho, o que foi? O senhor se lembra que toda consagração de festa de adolescente o senhor pregava no Marinas? Eu falei: lembro. Foi mais ou menos umas 7. Ele disse: teve um dia, eu era criança, o senhor pegou um copo de água. Eu era uma criança na igreja, no grupinho das crianças. O senhor bebeu e a água caiu no seu paletó. E aí o senhor falou assim: o Espírito Santo de Deus é como a água, quer ser derramado sobre a nossa vida. E eu estava pregando essa palavra, sabia? E ele disse: pastor, eu fui batizado com o Espírito Santo naquele culto. E as crianças batizaram. Eu recordei
daquela experiência de um monte de criancinha batizada com o Espírito Santo. Aí quando eu voltei naquela igreja no outro ano, uma mãe me parou na porta e falou: olha, você que é culpado. Eu falei: culpado de quê, minha irmã? Culpado porque eu não dormi a madrugada toda naquele culto, aleluia, porque a minha filha pequena, falando em língua estranha, foi batizada com o Espírito de Deus. Uma experiência sobrenatural, sabe por quê? Porque não existe obstáculos para quem quer levar o outro a ter uma intimidade com Jesus Cristo. Use a sua fé de verdade, escute isso. Talvez hoje do seu lado tenha alguém que está precisando de um abraço, de uma palavra, de uma ajuda, de um carinho, e hoje é a noite em que você vai exercer aleluia. Jesus olhou. Imagine, venha pensar comigo, um buraco nesse teto, paralítico descendo por cordas. Jesus olha, e Jesus vê a fé deles, uma fé transcendental, uma fé sobrenatural, uma fé que move montanhas, mas é uma fé cheia de amor, uma fé cheia de cuidado, uma fé cheia de generosidade, de bondade, de levar alguém até a presença de Jesus. É claro que a gente tem que pregar lá fora, ganhar almas, trazer almas para cá, mas tem tanta gente aqui que está precisando, pessoas que estão necessitando, pessoas que estão carecendo. Não vire as costas, não desista dessa pessoa por nada, não desista por nada. Quantas vezes em minha casa ali, no terracinho da minha casa, eu chorava e falava: meu Deus, eu preciso da tua ajuda, eu não estou aguentando mais. E orando, jejuando, pregando, se esforçando, mas o peso da chamada, o peso da responsabilidade era tão grande que eu chorava e olhava para o céu: Deus, me ajuda. E quando eu abria o celular, estava lá a mensagem do pastor Valdir, sempre escrevendo para mim todos os dias: o Senhor é contigo, Deus está contigo, profeta. Aleluia, sempre uma palavra, e essas palavras foi nos ajudando, nos dando graça, nos dando força, e aqui estamos para a glória de Deus. É Deus que nos pôs aqui, é Deus que nos chamou para estar aqui, é Deus que te chamou para estar aqui. Ei, nessa noite, perdoados estão os nossos pecados. Não tem fariseu, não tem escriba, não tem hipócrita, não tem inferno, não tem perseguidor, não tem demônio, não tem diabo que vai atrapalhar, aleluia, a nossa caminhada, porque perdoado estão os nossos pecados. Fique de pé, por favor, gentileza, por favor. Eu concluo agora, devolvendo o microfone para quem é de direito. A Bíblia vai dizer que Jesus disse: levanta, toma a tua cama, vai embora para a tua casa. E ele assim o fez. Mas diz o texto que eles ficaram admirados e começaram a glorificar a Jesus.
por aquilo que havia acontecido, pela cura na alma e pela cura no corpo. Deus deu saúde para aquele homem. E é isso que Deus quer dar nessa noite. Eles ficaram admirados com aquilo que Jesus Cristo fez, porque as obras do Senhor nos deixam admirados. Eles ficaram admirados e começaram a glorificar a Deus. Que bom seria se Jesus levantasse um paralítico hoje. Que maravilha se um cego voltasse a ver. Talvez isso não está acontecendo no mundo físico, mas está acontecendo no mundo espiritual. Deus está dando saúde nessa noite. E o Senhor Jesus Cristo, Ele continua sendo o mesmo. Ei, deixa eu falar, Jesus é o mesmo. Ele não muda, Ele é imutável. A sua palavra não passa. A sua palavra é fiel e verdadeira. E eu quero orar por você nessa noite, que veio aqui e precisa sair daqui com Jesus Cristo em sua vida. Pastor, eu quero aceitar a Jesus Cristo hoje. Eu quero voltar para Jesus Cristo hoje. Eu quero ter um encontro com Ele hoje. Se tiver alguém aqui hoje que está disposto a assumir esse compromisso e aceitar a Jesus, eu convido você a entregar a sua vida a Jesus. Tem alguém que quer tomar essa importante decisão hoje? Se caso houver, o convite está aberto para você. Deixa eu orar sobre a palavra, enquanto Deus, o Espírito de Deus começa a se mover. Senhor, eu oro sobre a palavra que foi pregada. Sua palavra, ela nunca voltará vazia. Eu oro sobre a mensagem, glorificando o Teu nome hoje aqui, porque eu sei, ó Pai, que foi o Senhor que deu a palavra para ser falada para a Sua santa igreja. Espírito de Deus, o Senhor se move sobre nós. O Senhor se move sobre a nossa igreja matriz nessa noite de uma forma muito especial. E eu te peço, ó Deus, encoraja o seu povo, dê encorajamento, dê saúde, nos conceda força, nos conceda graças, em nome de Jesus. E você diga amém e aplauda ao Senhor nessa noite.